Gravidade zero é uma sensação que os astronautas sentem quando estão na órbita do nosso planeta e ficam flutuando. Mas será que a gravidade é zero mesmo? E olha que eu não vou nem usar física moderna para essa explicação. E mais uma coisa, se você gosta desse tipo de assunto, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e aprender um pouco mais de ciência, porque aqui a ciência está sempre em aula. Primeiro, nós vamos olhar na teoria e para isso eu encontro vocês no quadro. Até já! Primeiro de tudo, nós vamos fazer algumas coisas de física que talvez alguns de vocês se lembrem do colégio. Lembrem que a força é igual à massa de um objeto vezes a aceleração que ele está submetido, que não é nada mais nada menos que o quanto ele muda a velocidade dele. Enquanto isso, a força da gravidade é G, uma constante bem pequena para conseguir regular esse valor, vezes a massa do objeto, vezes a massa do planeta. E tudo isso dividido pela distância ao quadrado entre essas duas coisas. E, para todos os propósitos, a gente vai supor aqui que não existe nenhuma outra força além da gravidade atuando em um objeto. Se a gente fizer umas brincadeiras na equação, a gente vai perceber que a aceleração da gravidade é igual a esse G vezes a massa do planeta Terra dividido pela distância ao quadrado entre o objeto e o planeta. Então, duas observações. Primeiro, a aceleração não depende da sua massa. Independente de você ser um satélite espacial, um astronauta ou um tardígrado, de qualquer maneira, você vai ser puxado com a mesma aceleração em direção ao planeta Terra pela gravidade. E segunda observação, percebam que se G e M forem constantes, porque a massa da Terra não vai mudar, e nem G, que é uma constante, literalmente, então nós podemos fazer um gráfico entre a distância e a aceleração. E dá para perceber que essa aceleração nunca alcança zero. Se você ainda não se convenceu, eu vou explicar isso de uma maneira prática. Um astronauta está a aproximadamente 400 quilômetros de distância da superfície do nosso planeta e ele flutua, é a tal da gravidade zero. E a Lua está a nada menos, nada mais que essa distância, só que 1000 vezes maior. Então, por que a Terra exerce gravidade na Lua, mas não exerce gravidade num astronauta que está ainda mais perto dela? Pois é, não é? Então sim, existe gravidade no espaço. E essa história de gravidade zero é falsa. E na verdade, usando as equações, a gente percebe que a gravidade na altura do astronauta é só 10% menor. Então, por que os astronautas simplesmente não caem no planeta Terra, já que eles também estão submetidos quase à mesma gravidade que a gente? O princípio se chama imponderabilidade, que é simplesmente a nossa sensação de estar flutuando quando estamos em queda livre. Então os astronautas estão em queda livre? Oi? É isso que você ouviu, os astronautas estão em queda livre. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. Imaginem que eu esteja num planeta e que eu jogue um objeto para frente. O que vai acontecer é que ele vai começar a subir e aí ele vai começar a cair. E durante a caída e a subida dele, ele vai sentir como se ele estivesse flutuando, certo? E na hora da descida, ele vai sentir como se ele estivesse em queda livre. Mas agora imagina que eu jogue ele um pouco mais forte. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai cair mais longe e também vai ter essa sensação de queda livre durante a caída. Agora eu vou jogar mais forte, continua com a queda livre. Vou jogar mais forte, continua com a queda livre. Agora eu vou jogar forte o bastante para que o objeto não caia no chão. Olha aí essa mágica aí. E aqui, será que ele está em queda livre também? Pois é, ele está em queda livre também, já que ele está agora caindo o tempo inteiro. E só que em nenhum momento ele alcança o chão, porque a gravidade fica puxando ele para mudar a direção dele. Mas quando ele muda a direção dele, ele vai para uma direção que não alcança o chão. E sim, antes que você pergunte, essa é a mesma lógica para todos os objetos que estão em órbita uns dos outros. A Lua também está infinitamente caindo
ao redor do planeta Terra, assim como os planetas ao redor do Sol ou planetas ao redor de qualquer estrela, para falar a verdade. Mas isso não explica tudo. Por que os astronautas não batem de costas na nave em que eles estão? Já que ela está o tempo inteiro caindo, acelerando, por que os astronautas não batem com força em um lado dela? Por que eles, mesmo assim, sentem como se eles estivessem flutuando? Não esqueça de um detalhe: a aceleração é igual independente da massa do objeto. O que significa que tanto a nave, aquele satélite, quanto o astronauta estão sofrendo a mesma aceleração ao redor do planeta Terra e também estão na mesma velocidade, porque foi a velocidade em que eles foram jogados para entrar em órbita do nosso planeta. Isso significa que, bom, o astronauta vai achar que está flutuando e que tem gravidade zero, mas como qualquer pessoa inteligente, ele sabe que na verdade tem muita gravidade ali e que isso é simplesmente a imponderabilidade. E olha que eu nem falei de relatividade nesse vídeo, eu nem mencionei a física moderna. Se você quiser, manda lá um comentário pedindo ou com alguma observação sobre esse vídeo. Eu vou receber isso com muita gratidão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma olhadinha nesses aqui que tratam de temas interessantes também. E eu encontro vocês neles. Fui!